Olá pessoal, voltamos mais uma vez para refutar os absurdos criacionistas de um sujeito que precisa urgentemente de aulas de português e ciências. Hoje trataremos de apenas uma das supostas falácias dele, pois o que este leva poucas linhas para mencionar sem fontes e com argumentação falaciosa, me custará muito mais tempo para refutar em detalhes, com a descrição do processo segundo a biologia e com fontes. Também quero destacar que, até onde sei, a frase que deve ter aparecido na miniatura, que eu pretendo usar para este vídeo, não é da mesma pessoa que escreveu os argumentos que eu refuto aqui. Claro que poderia ser um pseudônimo, mas eu não tenho evidências disso, então catemos como sendo de pessoas diferentes, ok? Apesar de que o cara que escreveu a frase que supostamente estará na miniatura, ele é conhecido por usar diversos perfis falsos, então não há como sabermos no momento. Caso nenhuma frase apareça na miniatura, então por algum motivo eu decidi mudar a miniatura depois que eu gravei essa parte do vídeo e vocês podem ignorar esse assunto. Essa é a segunda parte desta série que está presente na minha playlist de ateísmo do canal. Se você que assiste ainda não viu a primeira parte, dê um pulo na playlist que estarei aguardando aqui pelo seu retorno. Pois como muitos outros criacionistas, este fica sempre voltando às mesmas falácias, e repetir a mesma refutação em todos os vídeos seria cansativo para vocês e para minha pessoa. Se você ainda está aqui, presumirei que tenha assistido a primeira parte, ok? Gostaria de destacar, para quem possa estar apenas ouvindo, que na tela estarão presentes uma imagem do argumento do criacionista, um vídeo do besouro bombardeiro usando seu mecanismo de defesa e uma imagem do esquema desse mecanismo no interior do besouro em questão. Dessa vez irei separar o argumento em suas premissas para deixar claros os problemas. Então vamos lá. Terceira evidência, ou suposta evidência, o design das formas de vida. O design é aparente no mundo natural. O próprio Richard Dawkins admitiu no seu livro anticriacionista com o nome de The Blind Watchmaker que a biologia é o estudo de coisas complicadas que têm a aparência de terem sido criadas com um propósito. Antes de falarmos sobre a ideia do argumento em si, gostaria de destacar a atenção para o termo que ele usa, anticriacionista, como se criacionismos fossem conhecimento científico estabelecido e corroborado, e não apenas ideias que mal se qualificam como hipótese. O apropriado seria falar em um livro de divulgação de ciência que responde a falácias pseudocientíficas. Mas esperar honestidade intelectual de um criacionista é algo complicado. O objetivo aqui é tentar fazer com que o criacionismo aparente ter a mesma validade que uma teoria científica. Ele cita Dawkins, mas falha em entender a citação. Ou seja, o que temos aqui são as falácias de equívoco, uma tentativa de falácia de espantalho que, devido à incapacidade de interpretação de texto do criacionista, falhou miseravelmente. Aparentar algo e de fato ser esse algo são coisas distintas. Ou seja, o que temos aqui é um argumento da ignorância. Ele não sabe como a vida surgiu e se diversificou. Então tenta inserir a premissa de design inteligente sem corroborar a mesma com evidências. E tudo isso, é claro, partindo de que a premissa primeira, existência de um criador, já seja verdadeira, o que torna este argumento também uma falácia petitio principio. O espantoso mecanismo de defesa do besouro bombardeiro é um exemplo clássico de design na natureza, aparentemente impossível de explicar como resultado de uma acumulação de pequenas modificações benéficas através do tempo, visto que se tal mecanismo não explodisse da forma correta, isso seria o fim desse inseto. E o engraçado é que ele não só falha em entender a ciência, como ele falha em apresentar uma evidência dessa alegação. Por que ele falha nessas coisas? Simplesmente porque ele se baseia em crença. Vamos ao caso do besouro bombardeiro, um exemplo que criacionistas adoram mencionar. E, francamente, apesar de ser um pouco trabalhoso de explicar, é a parte mais interessante. Essa não foi a primeira vez que me deparei com esse argumento, e sei que não será a última.
deixo um link com fontes explicando os erros criacionistas e o processo pelo qual o besouro faz seu disparo explosivo de tóxicos ferventes. Uma outra vez que eu me deparei com este argumento, aparece nos comentários de uma outra série de resposta a vídeos criacionistas na minha playlist de ateísmo aqui no canal. Citarei o processo pelo qual o besouro bombardeiro desenvolveu seu mecanismo de defesa, de acordo com o processo de evolução em português, para que todos vocês tenham acesso, uma vez que o link está em inglês. O link apresenta fontes para tudo que alega. Antes de falarmos do processo de evolução, gostaria de explicar como surgiu esse argumento falacioso criacionista. Tudo começou com erros de tradução para o inglês dos textos científicos, sendo seguidos de uma falácia de evidência suprimida para gerar o argumento de ignorância espalhado pelos criacionistas. Mais uma vez, gostaria de avisar que o link trata disso com todos os detalhes, mas ficaria demasiadamente extenso para apresentar tudo aqui. Uma outra observação é que cada etapa do processo de evolução descrito traz por si própria melhorias que facilitam a sobrevivência do animal, fazendo com que os possuidores destas tenham vantagem em relação a outros membros da mesma espécie que não possuam essas vantagens. Isso leva a facilidade para passar os genes com essas mudanças às gerações futuras, até chegar a um ponto em que todos os besouros daquela espécie possuam estas características. Agora vamos ao processo que está dividido em 15 passos. Primeiro passo: as quinonas são produzidas por células epidérmicas para curtir a cutícula. Isso é algo comum em artrópodes. Segundo passo: algumas das quinonas não são usadas e permanecem na epiderme, fazendo com que o artrópode tenha um sabor desagradável. Quinonas são usadas como secreções defensivas em uma variedade de artrópodes modernos, de besouros a milípedes. Terceiro passo: invaginações pequenas se desenvolvem na epiderme entre esclerites, placas de cutícula. Ao contorcer-se, o inseto pode espremer mais quinonas na superfície quando estas são necessárias. Quarto passo: as invaginações se aprofundam, os músculos são movidos um pouco, permitindo que eles ajudem a expulsar as quinonas de alguns deles. Algumas formigas têm glândulas similares a esta perto do fim do abdômen. Quinto passo: algumas invaginações, agora reservatórios, tornam-se tão profundas que as demais são inconsequentes por comparação. Estas outras gradualmente revertem-se para a epiderme original. Sexto passo: em vários insetos aparecem outros produtos químicos defensivos além de quinonas. Isso ajuda esses insetos a se defenderem contra predadores que evoluíram resistência para quinonas. Um dos novos produtos químicos defensivos é a hidroquinona. Sétimo passo: as células que segregam as hidroquinonas desenvolvem-se em múltiplas camadas sobre uma parte do reservatório, permitindo que mais hidroquinonas sejam produzidas. Os canais entre células permitem hidroquinonas de todas as camadas chegar ao reservatório. Oitavo passo: os canais se tornam dutos especializados para o transporte de produtos químicos. As células secretoras retiram-se da superfície do reservatório, tornando-se um órgão separado. Este estágio de glândulas secretoras conectadas por dutos a reservatórios existe em muitos besouros. A configuração particular de glândulas e reservatórios que o besouro bombardeiro tem é comum a muitos outros besouros em sua subordem. Nono passo: os músculos se adaptam e fecham o reservatório, impedindo assim que os produtos químicos escapem quando eles não são necessários. Décimo passo: o peróxido de hidrogênio, que é um subproduto comum do metabolismo celular, acaba por se misturar com as hidroquinonas. Os dois reagem lentamente, então essa mistura passa a ser usada para a defesa. 11º passo: as células que secretam uma pequena quantidade de catalases e peroxidases aparecem ao longo da passagem de saída do reservatório, fora da válvula que o fecha do lado de fora. Estes garantem que mais das quinonas apareçam nas secreções defensivas. Existem catalases em quase todas as células, e as peroxidases também são comuns em plantas, animais e bactérias. Então esses produtos químicos não precisam ser desenvolvidos a partir do nada, apenas serem concentrados em um local. 12º passo: mais catalases e peroxidases são produzidas, então a descarga é mais quente e é expulsa
mais rapidamente pelo oxigênio gerado pela reação. O besouro Metlius contractus, uma espécie de besouro bombardeiro, produz uma descarga espumosa, não jatos, das suas câmaras de reação. O borbulhar da espuma produz uma névoa fina. 13º passo. As paredes daquela parte da passagem de saída tornam-se mais firmes, permitindo-lhes melhor resistir ao calor e à pressão gerados pela reação. 14º passo. Ainda mais catalases e peroxidases são produzidas, e as paredes endurecem e moldam em câmaras de reação. Gradualmente, elas se tornam o mecanismo dos besouros bombardeiros de hoje. 15º passo. A ponta do abdômen do besouro torna-se um tanto alongada e mais flexível, permitindo que o besouro possa apontar sua descarga em várias direções. E esta foi a descrição do processo de evolução. Este não necessita de nenhuma mágica. Já o design inteligente continua precisando se apoiar em declarações de intervenção sobrenatural. E ainda não há nenhuma evidência que corrobore tais declarações de design nas formas de vida, e muito menos evidências que corroborem tal designer. Gostaria de destacar duas coisas. Esta é uma tradução livre, mas eu procurei ser fiel ao máximo às ideias do texto original, alterando apenas para que este fluísse de uma forma mais normal para a língua portuguesa. Não sou biólogo ou bioquímico, então posso ter cometido algum erro com relação à tradução de jargão profissional. Caso alguém dessas áreas veja esse vídeo e perceba algum erro, ou mesmo que não seja dessas áreas, mas perceba algum outro erro de tradução, me avise e adicionarei as devidas correções. Mas garanto a vocês que a tradução foi o mais honesta possível e o link com o texto original está na descrição para quem desejar conferir. Agora vamos para a próxima parte deste argumento criacionista. Esta é também outra visão do problema central da informação, visto que o design das formas de vida é o resultado do processamento de informação no ADN, seguindo um modelo, operando de forma a criar um organismo funcional. Agora ele volta a insistir na falácia de informação no DNA. Já tratei dessa no vídeo passado dessa série. Como já disse no começo deste, estou partindo da premissa que vocês já assistiram a primeira parte dessa série e por isso não refutarei esse argumento agora, pois já o fiz na primeira parte. Mais uma vez, ele menciona a palavra design para seres que ocorrem naturalmente e ainda não temos nada que corrobore tal alegação. Voltemos à citação de Dawkins feita pelo criacionista e que este falhou miseravelmente em compreender, dessa forma fornecendo uma refutação a seu próprio argumento falacioso. A biologia é o estudo de coisas complicadas que têm a aparência de terem sido criadas com um propósito. Agora vocês já conhecem esse exemplo falacioso infame do besouro bombardeiro e já estão a par da refutação deste. Caso algum outro criacionista apareça repetindo, vocês poderão acabar com a graça deste por vocês mesmos. E se estiverem com preguiça de escrever ou falar, item por item, podem ficar à vontade para usar o meu vídeo e ou citar as fontes que deixei na descrição. O mesmo se aplica caso alguma pessoa pergunte a vocês sobre esse argumento falacioso. Criacionistas costumam falar também de outras estruturas de organismos vivos, como por exemplo, olhos, asas e diversos outros exemplos, todos vindos de organismos vivos como sendo produto de intervenção do amigo imaginário favorito deste. O amigo imaginário varia de acordo com o criacionista, com a religião deste. Mas evidências e fontes confiáveis, curiosamente, nunca são apresentadas. Na descrição estarão um link para o vídeo do Richard Dawkins explicando sobre o besouro bombardeiro, um link para o vídeo do MIT também tratando deste besouro, e um link explicando sobre a falácia criacionista de complexidade redutível. Nos veremos na próxima semana, e acredito que faremos uma pequena pausa nessa série para tratar de um assunto que me foi pedido por um de vocês já faz algum tempo. O caso popularizado como a possessão de Emily Rose. A razão da pausa é para que o caso caia perto do Dia das Bruxas e funcione como uma espécie de vídeo especial para a comemoração da data.
Assim adicionamos um certo tom festivo e divertido para um tema que em outra data não teria a mesma graça. Agora, como sempre, deixo o meu vida longa e próspera. O psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!